Aí nós temos um momento de louvor, tem um momento de oferta, boas-vindas, aí tem a pregação. E esse momento de oração pelos dízimos e ofertas, ele faz parte da liturgia, mas não é uma oração que é para ser uma oração religiosa. Às vezes uma oração profética, Deus, faça multiplicar, Deus, abra as portas. É o momento de você interceder por aquelas pessoas que estão necessitadas. Então é um momento do culto muito importante também, amém? Eu estou falando isso porque normalmente eu faço o PowerPoint, e aí tem lá boas-vindas, oração, louvor. Aí eu falei, não tem um PowerPoint de oferta, né? Parece que é errado ter, mas é um momento também onde nós estamos cultuando a Deus, amém? Faz parte do nosso culto ao Senhor, e é muito bom quando a gente cumpre com fidelidade a palavra de Deus. Então nós estamos aqui tentando alinhar o coração de cada membro da Pão para andar com o Senhor. E eu já vou aproveitar e entrar na nossa mensagem, eu não quero perder muito tempo hoje, nós temos a Santa Ceia, um momento muito especial, irmãos. Esse momento de louvor foi super importante para preparar o nosso coração. Em breve nós vamos celebrar, eu ia falar comemorar, né, mas celebrar a Páscoa, e a Páscoa fala da ressurreição de Jesus. É algo que marca as nossas vidas. Existem pregadores que falam assim, é muito bonito o Natal, mas nossa, a Páscoa ela é gloriosa, porque Jesus ressuscitou, Ele não está morto, Ele cumpriu a obra da salvação, e hoje nós podemos ter vida por meio de Jesus. A nossa ceia, ela vai lembrar a gente disso. Ela vai mostrar que o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, para nos curar, para nos perdoar e para nos dar um novo propósito, amém? Irmãos, o tema de hoje, nós estamos nessa fase aí de alinhar o coração, né? Desde o nosso retiro nós estamos falando, vamos alinhar com o Senhor, alinhar com Deus. Alinhar, na verdade, significa você estar de acordo com os princípios do Senhor. E o nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Fala para o seu irmão assim, ó, o seu coração é enganoso. A gente tem que se dar conta disso, irmãos. Se a gente confiar no nosso coração, nós estamos fadados ao erro. Nós estamos fadados às frustrações. Sabe quando você tem aquele sentimento, não, tenho certeza que é isso, não é aquilo, você se frustra. Eu me frustrei várias vezes, mas quando a gente fala, Senhor, eu quero alinhar o meu coração com a Tua vontade, eu quero alinhar o meu coração com o Teu reino, você está falando assim, existe algo muito maior do que o meu mundinho, existe algo além de mim, e o Senhor me chamou com esse propósito. Então, irmãos, essa mensagem, ela é muito importante para que o nosso coração seja tratado, amém? Você veio aqui preparado para o Espírito Santo tocar no seu coração? Amém? Se você não veio, no meio do caminho, o Espírito Santo vai pegar do mesmo jeito, porque a palavra de Deus é poderosa. Nós vamos ler os trechos, você tem no seu boletim, Mateus 5. Na verdade, Mateus 5, como todos sabem, faz parte do Sermão do Monte. Esse sim, o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6 e 7. Particularmente, irmãos, se você um dia me perguntar, cara, se eu tiver que doar todos os livros da minha Bíblia e ficar com um trecho, qual trecho eu devo ficar? Eu vou falar, fica com o Sermão do Monte. Apesar que hoje tem o celular, não vai acontecer isso, né? Graças a Deus. Você vai lá na Sociedade Bíblica do Brasil, acabou a internet, o WhatsApp saiu do ar, todo mundo fica desesperado, não tem mais aqueles versículos para mandar de bom dia, e o povo pira. Bom, alinhando o coração com o reino de Deus. Por que nós vamos ler Mateus 5, irmãos? Porque o reino ele começa no nosso coração. Sabe aquele negócio, aquela história toda? Você quer aceitar Jesus? Na verdade, eles pegam toda uma teologia, toda uma história e resumem numa frase, se você quer aceitar Jesus. Mas, na verdade, isso significa assim, você entendeu que você precisa de um Salvador? Você entendeu que a sua natureza ela aponta sempre para o erro, sempre para aquilo que desagrada a Deus, e Jesus veio para te salvar desse tipo de conduta? E de repente você fala assim, Deus quer estabelecer o reino na sua vida, Ele quer governar o teu coração, Ele quer governar as tuas emoções, Ele quer te dar um plano, Ele quer te dar um propósito, é isso que você quer? E você fala, sim, eu quero isso. Não, eu aceito Jesus, Jesus não vamos ficar distribuindo Jesus por aí, Jesus é muito precioso, amém? Ele é Deus, e Ele deu a própria vida por nós. A salvação é preciosa, irmãos, é algo que nós não podemos menosprezar. Então quando a gente fala, começa no coração, é quando você olhou para o seu coração e falou, cara, meu coração está um lixo. Estou todo quebrado, eu estou desesperado, não tem solução no meu caso, e por isso eu preciso de um Redentor, eu preciso de um Salvador, e eu peço que o Senhor entre neste lugar tão caótico, tão bagunçado, tão atrapalhado, tão sujo, mesmo sendo santo. E Deus vem, faz morada em nós, e muda o nosso coração. Isso é interiorizar o reino, irmãos.
Então, quando a gente lê, eu fiquei pensando esses dias, às vezes parece que a pregação é uma aula de história, né? A gente fala, porque o povo de Israel, aí você conta toda a história do povo de Israel, aí você faz um paralelo com o Novo Testamento, aí você traz uma aplicação para os nossos dias. Cara, é interessante isso, mas eu quero te falar uma coisa muito especial nesse momento, preste atenção. Não é porque eu estou pregando aqui. Qualquer pessoa que Deus coloca numa congregação para trazer uma mensagem, é o próprio Deus falando com cada um. Amém? Porque nós estamos tirando a palavra de Deus, separando versículos e juntando eles de uma forma que o povo entenda o que Deus quer falar com a igreja. Sempre foi assim a comunicação de Deus com o povo. Ó, Moisés, vai lá e fala isso com o povo. Ó, profetas, vai lá e fala isso com o povo. Ó, meus apóstolos, vão lá e falam isso com o povo. E hoje os pastores, mestres, evangelistas, cada cristão tem uma incumbência de Deus de levar a mensagem. Então, nós somos representantes de Deus. Então, entenda, a pregação não é uma aula de história. Não estou menosprezando história é importante, faz parte. Tá? A teologia é importante, mas não é a mensagem em si. Não é passar conteúdos teológicos, mas é aplicar uma verdade para o seu coração, para o meu coração. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Cara, a gente pode ficar aqui 16 anos, talvez pegar desde a primeira pregação do pastor Chang, passar até essa de hoje, fazer mais de 16 anos e a gente continua igual. Porque o reino não entrou no nosso coração. Então, esteja atento, irmãos. Cada palavra que for dita aqui no Sermão do Monte é Jesus falando com a igreja. E quando ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, ele quer te ensinar algo, ele quer me ensinar algo. Então, nós vamos ler esse trecho. Ele começa falando assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Seguido a isso, vem várias bem-aventuranças. Mas como o nosso foco hoje é falar sobre alinhar o coração com o reino, eu destaquei alguns trechos que falam sobre o reino de Deus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente já pula lá, se eu não me engano, para o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está onde está, nos céus. Não pense que vir abolir a lei, ou os profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor aonde? No reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, a gente fala que quando Jesus veio, tudo ficou melhor, tudo ficou mais bonito, mas aí você chega no Sermão do Monte, e você vê ele falando assim, bem-aventurado os pobres em espírito. O que significa pobre em espírito? Tem gente que às vezes usa esse termo de uma forma errada, né? E esse ponto que eu vou tratar agora, irmão, ele fala assim, como o reino chega a nós? Como é que o reino chega até uma pessoa? E eu vou te falar que isso tem a ver com uma atitude de coração. E é uma atitude de humildade. Quem é pobre de espírito não é um cara que não conhece a respeito de Deus. Não é o cara que não sabe praticar os atos religiosos. Não é um cara que, de repente, foi lá e esqueceu de orar. Você é pobre de espírito, você não está alimentando seu espírito, está deixando ele pobre, né? Não é nada disso, não é uma contabilidade, mas é uma atitude de coração. Ser pobre de espírito é olhar para a sua natureza, olhar para o seu ser e falar, Senhor, eu estou falido, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho condições, eu estou limitado. Isso é o primeiro passo, irmãos.
O reino começa no nosso coração quando nós confessamos a nossa limitação e a nossa dependência do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Você viu que lá na frente Jesus falou assim, ó, se vocês não forem muito melhores do que os fariseus e os mestres, vocês não entram no reino. Aí o que você vai começar a fazer? Não, então eu vou praticar tudo que eu puder praticar da lei, eu vou praticar porque eu quero ser aceito. Não, você não é salvo mediante a lei e nem por obras. A salvação vem de Jesus Cristo e da sua fé nele e na obra que ele fez. Porém, um coração transformado, um coração que recebe a palavra de Deus, ele vai manifestar o reino de Deus. Esse trecho, irmãos, se você pegar lá do comecinho, a gente começou no versículo 3, se você pegar 1 e 2, Jesus estava vendo as multidões e ele se assentou para ensinar os seus discípulos. O Sermão do Monte, ele já classifica para quem é dito essas palavras. São para os discípulos de Jesus, não é para a multidão. Ele está chegando para aqueles que têm interesse, fala, Senhor Jesus, eu quero saber mais. Senhor Jesus, eu quero viver mais. Senhor, eu quero experimentar mais. Ele fala, então vocês estão caminhando comigo, ok. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, se vocês não reconhecerem a limitação que existe dentro de vocês, vocês não vão herdar o reino dos céus. Eu queria falar um pouco, isso aqui é muito importante, irmãos. O conceito do reino não é o que você faz. Isso é muito importante, eu vou repetir de novo. Não é o que você faz, mas é o que você é. É o que Deus transforma no seu coração e a nova realidade, o novo homem que surge dentro de nós para viver para os propósitos de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente, muitas vezes como igreja, a gente encontra alguns conflitos. A gente quer fazer muitas obras. A gente quer avançar em muitas áreas. A gente quer fazer a diferença. Até no mundo, você não precisa nem ser da igreja, o ser humano tem isso nele. Ele quer produzir algo, ele quer mostrar que ele é capaz, ele quer ajudar a geração, ele quer ajudar a família, ele quer fazer isso e aquilo. Mas não é o fazer. Isso se chama pragmatismo. E na nossa sociedade, quando o cara não tem utilidade, ele se torna imprestável. O reino de Deus não é assim. Todos nós somos úteis no reino de Deus. Todos aqueles que se dispõem a ter o coração aberto para o Senhor, Deus pode usar, amém? Se você se sente inútil no reino de Deus, estou falando, você está perdendo tempo, cara, e Deus quer te usar. Volta para o Senhor e fala, Deus, eu quero avançar no reino, eu quero enxergar o reino, eu quero entrar, eu quero tomar posse desse reino, porque a sua vida vai ser transformada. E nós vamos ser orientados pelo que Deus está fazendo no nosso coração, não pelas atividades que nós temos que fazer. Cara, esse é um conceito muito grande, espero que o Espírito Santo traduza no nosso coração. Porque enquanto a gente não tratar o nosso ser, a gente vai continuar tentando justificar as nossas atitudes por aquilo que nós fazemos. E isso é complicado. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um termo interessante, pobre de espírito. Eu vou fazer um contraponto para que você entenda o real significado disso. Pobre em espírito, e eu vou dizer rico em arrogância, o soberbo, aquele cara que pode todas as coisas, aquele cara que estudou muito, aquele cara que é forte, aquele cara que tem convicção, aquele cara que é o cara atropela todo mundo. É exatamente o sentido oposto do pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele cara que está lá, sei lá, no estágio dele, o chefe pede um negócio, ele olha e fala, Deus, eu não sei resolver isso. Você pode me ajudar? O arrogante é, não, Deus, beleza, isso aqui está fácil, manda o próximo. O cara confia muito nele. Aonde vai te levar a sua autoconfiança? Tenta pensar isso a longo prazo. Ah, não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso ir na igreja, não preciso dar dízimo, não preciso ler a palavra de Deus, não preciso nem orar, Deus sabe o que está no meu coração. São conceitos errados, irmãos. E mostra o quê? Uma arrogância. Rico em arrogância. Então a gente entende a postura do pobre em espírito. Ele realmente está necessitado de Deus. Você está lidando com uma situação na sua vida, você não sabe lidar, você fala, Deus, por favor, me ajude. Não que você precise ficar implorando para Deus, mas Deus se agrada dessa atitude. Tipo, sabe, eu não sei se você tem experiência de ensinar alguém alguma coisa, pode ser um instrumento musical, pode ser uma matéria escolar, pode ser alguma coisa sobre a vida. Você vai chegar para o cara e falar assim, tenta fazer assim, não, eu sei. Quando o cara fala isso, normalmente eu falo para os meus alunos, não, você não sabe, porque se você soubesse, você estaria fazendo certa. Não, mas eu sei, então faça. Está errado. Ele não fala assim, como é que é então? Me ensina. Não que meus alunos sejam arrogantes, amém? Eu sou assim também. É engraçado, porque nas relações humanas a gente aprende como
Deus se relaciona conosco. A gente estava na célula de casais, né, e os pais compartilhando sobre os filhos bem pequenos. E, no fim, a conclusão era, da mesma forma que eu enxergo o meu filho, é como Deus deve me enxergar. Da mesma forma que o meu filho se comporta, é como eu me comporto com Deus. E é exatamente isso. A gente pode falar dessa questão de aluno e professor, pai e mãe, filhos, toda essa relação, né? A gente tem as nossas dificuldades de enxergar além do nosso mundo. E a proposta do reino é isso, fala, enxerga além de você. Começa se humilhando, começa se rendendo, começa se prostrando. Irmãos, é assim que a gente recebe o reino de Deus. Em outras palavras, é assim que a gente recebe Jesus. Quando você fala assim, eu preciso de você. Por isso que a gente cantou essa música, eu preciso de ti. É necessário, irmãos, se entregar para Jesus. É necessário entregar as suas preocupações, é necessário entregar o seu coração, é necessário as emoções, os pensamentos, os seus planos, tudo que você tem, entregar na mão de Jesus. Não faça de Jesus só um salvador, que vai te salvar lá na eternidade. E aí você vive até os 90 anos um terror. Não, é agora, o reino de Deus começou, irmãos. E quando eu falo de um reino, eu estou falando que existe um rei. E o rei não vai dividir o trono, vocês concordam? Game of Thrones, quem ganha? Um rei. Tem 10 mil reinos, mas todo mundo querendo brigar por um trono. Jesus não divide o trono dele com ninguém. Você não pode sentar no trono com Jesus. Ô Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha família? Sai do trono, deixa eu governar um pouco. Me dá um pouquinho do seu poder, você vai ver o que eu faço. Arrogância, orgulho, soberba. Em vez de ter aquela atitude de pobre de espírito, é difícil, irmão, ser pobre de espírito. Fala, Jesus, eu reconheço minha miséria. Tem um conceito teológico muito interessante, talvez você ache muito pesada a palavra, mas ela tem que ser pesada para a gente entender a nossa situação. É um conceito de depravação total da humanidade. Enquanto o homem achar que ele ainda é bom, você não vai olhar para Jesus e falar, eu preciso de você, Senhor. A gente acha assim, o cara faz, tem umas coisas que o cara faz certo. Não, aquele cara é inteligente, ele vai conseguir resolver. Cara, a gente tem que olhar para nós, para a nossa natureza e saber que se a gente tiver a oportunidade de matar alguém por causa de comida, a gente vai fazer isso. Não vou fazer. Cara, eu vou te botar nessa situação, deixa eu ver se você não vai fazer. Chega no limite, chega no extremo, você vai revelar aquilo que está dentro de você. E eu também, obviamente, não estou me excluindo disso. Então, irmãos, depravação total. Quando você entende que a sua natureza aponta para isso, você tem a chance de se arrepender. Você tem a chance de olhar e falar, opa, eu não gostei disso que eu vi. E sabe o que é interessante, irmãos? O cara nem precisa ser cristão para entender isso. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez e estava tentando pregar o evangelho para essa pessoa. E ele me falou assim, ele aparentemente é um cara calmo. Hoje eu tenho dúvida dos caras quando falam que são calmos, porque eu sei que lá dentro tem um mar agitado. O cara pode ter uma cara de paçoca, mas lá dentro o cara está querendo matar metade. E esse cara é mais ou menos assim. Aí sabe aquele cara bem pacífico, fala calmo, dá até vontade de você dar um tapinha, fala mais rápido aí, vai. Ele estava compartilhando, ele falou assim, sabe, uma vez eu estava no trânsito e um cara me cortou, um taxista me cortou e eu fui atrás dele, a gente começou a brigar, não sei o quê. Daqui a pouco ele desceu e veio para cima de mim e eu fui para cima dele. Ele falou, naquele momento, apagou tudo. E quando eu me dei por mim, eu estava em cima dele, o cara todo ensanguentado, desmaiado e eu socando a cara dele. Aí ele falou, depois desse dia, eu decidi, eu nunca mais vou ser violento. Ele não é cristão. Então, assim, quando o cara percebe o que tem dentro dele, ele fala, opa, eu preciso de ajuda. Eu não quero ser esse cara, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso. E vou te falar, a gente, em alguns níveis, a gente faz isso. Talvez você não mate um cara. Mas sabe o que Jesus fala no Sermão do Monte? O que ele fala sobre o homicídio? Tem um negócio. Pensou o cara assim, nossa, cara idiota. Não, chamou o cara de idiota. Teve uma atitude em pensamento a respeito daquela pessoa. Você já matou seu irmão. Ele está elevando o padrão, irmão. Jesus está falando, até aqui vocês estavam andando aqui. O reino de Deus exige esse padrão. Depois que eu falei, se você olhar para você mesmo, você vai falar, eu não consigo. Mas aí você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você tem o amor de Cristo sobre a sua vida. E Ele vai te impulsionar a viver essa vida. Se nós tentarmos por nós mesmos, irmão, a gente vai se frustrar. Porque a gente vai continuar dependendo de quem? De nós mesmos. Então, assim, você olha e fala, nossa, eu sou podre. Aí você quer continuar andando em santidade. Mas você não tem condições para aquilo, nem eu. E a gente fala, estou frustrado com a fé, estou frustrado com a vida cristã, estou frustrado com Jesus. Mas você deixou Jesus lá atrás. Ou talvez você fosse, sai do trono, deixa eu sentar. Continuar pelas nossas obras, continuar pelo nosso esforço, continuar tentando se aperfeiçoar por meio de práticas humanas, não vai rolar. A santificação
ela parte do poder de Deus na nossa vida. E dessa dependência. Irmãos, esse é o primeiro passo. Quando eu falo o reino de Deus chega no nosso coração, ele começa lá dentro, é tipo a sementinha que você jogou lá na terra. Cara, ela vai ficar, sei lá, talvez meses lá, daqui a pouco ela vira uma árvore. O reino de Deus é isso. Ele entrou no seu coração, você não está vendo nada se manifestando, mas daqui a pouco aquilo fica tão grande que você não consegue conter com você mesmo. Deus começou a mudar a sua natureza. Deus começou a botar os valores dele. O Senhor Jesus habita ali e quer manifestar. Por isso que ele fala, vocês são a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade situada sobre um monte. E vocês são o quê? O sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que ele serve? Vai um dia almoçar na minha casa, eu vou te oferecer uma comida com sal sem sabor. Você vai falar, eu vou no hospital aqui do lado que deve ser mais gostosa a comida. Tem que ter um salzinho, né? Tem que ter o tempero. Bom, eu não vou ficar focado nos termos que Jesus usou, mas a ideia é essa. Jesus quer que o reino de Deus comece no nosso coração e isso vai tomando uma proporção que isso gere uma manifestação exterior. Por isso que eu usei essa palavra, interiorizando o reino. Ele começa lá dentro, mas depois ele explode. E sabe qual é o problema, irmãos? Faça uma análise da tua vida. O reino de Deus está transbordando. O poder de Jesus está transbordando pela nossa vida. Esse amor que a gente prega, essa intensidade que a gente quer experimentar, ela se exterioriza para o mundo. E é aqui que é o problema. Porque talvez a gente não esteja tendo a atitude correta, que é essa atitude de pobre de espírito. O problema do cara que vai fazer seminário é que ele acha que ele sai de lá, não, agora eu sei teologia, os caras da igreja são tudo ignorantes. Ó, você não estudou teologia sistemática, vai estudar para falar comigo. Cara, ele já está agindo oposto com o que Jesus falou. Às vezes tem um tiozinho lá da igreja que o cara lá é mó pobre de espírito, orando a Deus e clamando por todo mundo e não sei o quê. E você olha para ele assim, esse cara aí não sabe nada da Bíblia. Olha que arrogância. A gente olha para o outro e julga, esse sabe, esse não sabe, esse serve, esse não serve, aquele é bom, esse não é. Cara, Deus não olha assim. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito na Bíblia. Deus, ele olha, cara, eu acho que ele vê potencial em todos nós. A questão é, talvez em alguns demore mais para esse reino dar esse boom, talvez alguns demorem mais para reconhecer que ele precisa desse reino explodindo dentro dele, mas no fato é que se Deus estiver governando a nossa vida, a gente vai experimentar essas obras que ele tem para nós. E eu mais, no coletivo, que é o que eu acredito até hoje. Deus não trabalha só na minha vida. Deus não abençoa só a minha vida. Deus não só me disciplina. Ele disciplina o povo. Ele abençoa o povo. Ele convence o pecado do povo. Nós somos uma igreja. E ele faz isso com seus filhos. Né? Porque senão a gente fica com o evangelho muito voltado para nós mesmos. Nós estamos falando do reino, cara. O reino não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com Jesus. Às vezes eu fico triste, né? Eu pego o meu amigo do seminário estava lá em casa e a gente começa a retomar a trajetória de cada pessoa. No caso desse rapaz, ele era muito novo. Ele saiu de casa muito novo. Ele morava no Acre. Aí ele até brinca, sim, existe o Acre, eu vim de lá. Eu sei que o pessoal de lá não gosta muito das piadinhas, mas ele mesmo brincou, então eu estou só compartilhando o que ele falou. Eu também pego um pouquinho mais pesado, lógico, porque eu não vou perder a piada, né? E aí ele falou assim que ele saiu muito novo de casa. Ele foi missionário na Rússia por um tempo, e aí ele chegou no CTM, e ele pegou outra turma do que era a turma dele, e aí depois na nossa banda ele entrou, ele não era da banda, então ele sempre esteve fora do tempo, parece, né? Sempre descompassado. E ele falou uma coisa muito legal para mim e para eles. Ele falou assim, eu sou grato a Deus de poder voltar e rever pessoas, porque naquela época eu era um moleque. Naquela época, tipo assim, eu não era gente, eu não sabia lidar com situações, eu achava que eu sabia tudo, e de repente ele está tendo chance de se relacionar e entender o mundo daquela pessoa. Imagina um cristão que quer pregar o evangelho, que quer viver Cristo, e ele não está nem aí para o próximo. Cara, aposenta, faz aí sua religião, vira um guru, sei lá, faz alguma coisa desse sentido, porque não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho ele é para ser compartilhado na simplicidade dele e no poder dele. E é isso, irmãos, quando você chega para alguém e fala, posso orar por você? Você está falando assim, o poder de Deus, o reino de Deus quer entrar na tua vida agora. E não é a partir de mim, porque não depende de mim, mas depende de Deus se revelar a você. E é assim que o reino vai expandindo. Quando eu cheguei na Pão da Vida, as pessoas vinham orar por mim. E aí, eu nem lembro das palavras que falaram, mas esse reino foi gerado no meu coração. O reino foi gerado no seu coração.
Você tem algo dentro de você que você precisa levar adiante. É assim que o reino de Deus se expande. Ele não vai vir assim, ó, é o seguinte, lá em Jerusalém eu vou botar meu trono, aí eu vou fazer um baita muro e vocês vão sair pregando o evangelho. Não. O reino de Deus chega naquele coração que fala, eu preciso, Jesus, eu quero. Ser pobre de espírito, irmão, é ter essa disposição e esse entendimento de que nós dependemos completamente de Deus. E a ponto de confessar, Senhor, eu não posso viver mais por mim mesmo. Eu preciso do Senhor. É isso, esse é o conceito, é realmente entender a incapacidade que eu e você nós temos e nos lançarmos a Deus. E Deus cuida de nós, irmãos. Não desconfie de Deus. Desconfiar tem a ver com o oposto de confiar, e confiar tem a ver com fé. Quem desconfia de Deus tem uma atitude de incredulidade. Quem confia em Deus está se lançando por fé. Amém? Continue se lançando ao Senhor. Continue trabalhando esse coração, essa condição de pobreza de espírito. Não ache que você já orou o suficiente. Não ache que você conhece a Bíblia o suficiente. Não ache que você já falou de Jesus o suficiente. Sempre fala, Deus, eu preciso do Senhor, para o Senhor me renovar, para eu ir adiante, para eu continuar, para eu estender, alargar as fronteiras. O reino de Deus, ele é invisível. Quando você menos espera, ele brota em algum lugar. E pode ser a partir de você. Amém? Essa parte inicial, irmãos, é realmente um apelo para que Deus reine em nós. Não nós estejamos reinando em nossa vida, mas que a gente possa entregar ao Senhor e falar, Deus, reina em mim, que o Senhor venha sobre a minha vida. E mesmo que haja perseguição, e mesmo que haja insultos, e isso não é porque você é um cara que desrespeita as pessoas, mas porque você pratica o quê? A justiça. Porque ele fala assim, bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa da justiça. Pensa no termo justiça e pensa o que Jesus fez. Em outras palavras, sofreremos perseguição à medida que nós formos conformados com Cristo. Cara, a Bíblia é muito clara. Ela fala, ó, vai ter perseguição. Fica tranquilo, porque vocês são bem-aventurados. Porque os profetas também passaram por isso. A igreja passou por isso, irmãos. Então, se a gente não for poupado do sofrimento, a gente não deve ficar desesperado, porque faz parte da vida. A gente precisa se apegar a Jesus. E eu vou te falar mais, às vezes a gente não sabe ser pobre de espírito, não é verdade? E aí vem um sofrimento na nossa vida, o que a gente faz? Senhor, me ajuda. E aí Deus fala, agora você está entendendo. Porque sem Ele a gente não consegue nada. Quando o sofrimento vem na nossa vida, ele testa todas as nossas faculdades, todas as nossas emoções, todos os nossos valores, todo o nosso entendimento de vida. Por isso que é bom. Não estou dizendo que eu desejo isso para vocês e para mim, mas por isso que é bom quando vem um sofrimento e a gente se entrega para Cristo. Fala, Senhor, eu não sei lidar com essa situação. Senhor, eu não sei lidar com essa pessoa. Senhor, eu não consigo ajudar essa pessoa. Senhor, eu estou limitado dentro disso e daquilo. A gente sofre, porque a gente não sabe resolver. Sofrimento externo. Mas tem muitas vezes que nós mesmos somos os causadores do sofrimento. Sabe por quê? Porque a gente falou, Jesus, com licença. Eu acabei de limpar o trono, o Senhor sentou aí de novo. Deixa eu assumir mais um pouquinho. E você sofre, porque a gente não consegue controlar as coisas. O pastor estava compartilhando sobre isso. Ele fala, a gente não consegue controlar ninguém. Se você quiser pegar aqui o Milton, abrir a janela e pular, como é que eu vou controlar ele? Não tenho o poder. Às vezes, cada um tem uma coisa na cabeça, né? Então, imagina, não dá para controlar as pessoas, não dá para controlar os filhos, não dá para controlar a igreja, não dá para controlar o membro da célula, não dá para fazer nada disso. O que nós podemos fazer? Atitude de humildade. Senhor, entrego nas tuas mãos. Senhor, cuida daquele fulano que ele está meio desmiolado, ele quer pular da janela no meio do culto. Ou o pregador é muito ruim, ou o cara está com algum problema muito sério. Ou as duas coisas. É isso, irmãos. E como esse reino chega até nós? É a ideia desse posicionamento. Você se posiciona e fala, eu quero interiorizar os valores de Cristo. Quando Jesus fala do Sermão do Monte, parece tão difícil, porque você pega aquele blocão, mas vai aos poucos. Pega lá, primeira bem-aventurança, pobre de espírito. Então, tá bom. Senhor, eu quero praticar isso. Quando eu enxergar que, de repente, eu sei alguma coisa, eu posso alguma coisa, ou eu quero resolver com a minha própria maneira de ser, eu vou entregar para o Senhor. Faz esse exercício. Começa a praticar isso. Ah, eu não sei orar. Jesus ensina a orar. A gente vai ver o próximo passo, vai falar um pouco sobre isso. Ele fala, Jesus, eu não sei orar. Me ensina. Eu tive que aprender uma coisa, irmãos. Eu estava
Eu falei assim, Deus, eu sei que tenho que confessar um monte de coisa que está no meu coração, vários sentimentos, vários pensamentos, eu tenho que chegar na tua presença e eu quero, nesse momento, desligar de tudo que eu estou fazendo e eu quero entrar na sua presença. Cara, eu te falo, quando eu decidi fazer isso, foi a coisa mais difícil do mundo. Eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que ligar para fulano, não, eu tenho que mandar mensagem para não sei quem. Aí vinha um versículo na cabeça, não, esse versículo serve para aquela pessoa. Cara, eu falei, cara, eu quero entrar na tua presença, Deus, eu não consigo. Por quê? Porque eu quero fazer um monte de coisa. Você entende? Eu já estou falando para Deus, ó, Deus, eu sei da conta, eu vou mandar o versículo, porque se esse cara não receber o versículo, ele não vai viver hoje. E Deus fala, calma, mano, tá todo mundo, as plantas estão crescendo, os pássaros estão cantando, os bichos estão se alimentando, cada um está vivendo sua vida. Sabe aquela história que ele falou para Jó? Jó, onde você estava quando eu formei as coisas? Onde você estava quando eu estabeleci o limite do mar? Quem é que sabe isso? Ninguém sabe. E a gente fica preocupado querendo fazer tudo. Por isso que eu falei, o reino de Deus, antes do fazer, é o ser. E eu falei, Deus, como é que eu posso ser alguém que presta? E eu falo para as pessoas, vocês precisam ouvir Deus e tal, e buscar a presença de Deus, e ser humilde de espírito, e eu mesmo não consigo ter essa atitude. Então eu fui fazer um laboratório em casa. Só que depois de um tempo, lutando e perseverando, eu abri os olhos e eu vi que tinha passado 5 minutos do meu tempo com Deus. Eu falei, nossa Deus, parecia que eu estava aqui já, né, achei que você ia voltar já, tanto tempo que eu fiquei aqui de olho fechado. Mas depois de um tempo, irmãos, Deus ele foi muito interessante. Ele falou para mim assim, ele falou uma coisa que eu não esperava. Ele falou assim, você se cobra demais. Nem eu te cobro assim, por que você está se cobrando? Aí eu fiquei assim, achando meio estranho. E vindo para cá, o meu colega, né, do Acre lá, ele falou para mim, Alberto, quero te falar uma coisa, nesse tempo que eu estava com você, cara, você se cobra demais. Eu falei, mano... assim, ele me observou, eu não fiquei falando, não, Gaia, sabe qual é o problema? O problema é que eu me cobro demais. Cara, ele testificou o que Deus tinha me falado. Mas a gente é tão teimoso que a gente quer esperar alguém falar com a gente, Deus já está falando. Basta o quê? Uma atitude de se aquietar na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou tentando controlar um monte de coisa, eu estou tentando expandir meus limites, mas eu não consigo. O que o Senhor quer falar para mim? A gente não tem paciência para fazer isso. E a gente fala, eu aceito Jesus. Você aceita Jesus para quê? Para ter um carimbinho para você entrar no céu? A gente não consegue ouvir Ele, porque a gente não para e não tem essa humildade. A gente não quebranta o nosso coração. A gente continua cometendo os mesmos erros de 20 anos atrás. E aí a gente fala, oh Deus, cadê você? Está esperando a gente voltar e falar, pai, estou aqui. Né? E ele vai abraçar o filho. Sabe quando o filho pródigo voltou para casa? Quando ele enxergou a miséria do coração dele. Talvez, pela leitura, você fale assim, o cara é interesseiro, né? O pai dele tinha tudo, mas é o mesmo fato com a gente, com Deus. Deus tem tudo. A gente não precisa de mais nada, a gente tem Deus, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem um propósito de vida, a gente tem a missão de Deus. Todo dia a gente tem coisa para fazer, se for pegar pelo fazer. Você pode ajudar uma velhinha a atravessar a rua, abençoar a vida dela. Cara, aquela foi a missão de Deus, ali o reino se manifestou. A gente quer fazer coisas grandes, a gente quer avançar, alcançar o mundo, sem antes mudar essa bagunça que tem dentro de nós. Então é isso que Deus está ensinando a gente, irmãos. O filho pródigo olhou e falou, cara, eu sou um lixo. É como era na casa do meu pai, o que eu fiz com a minha vida? O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou voltar e vou me arrepender. Ele não fez isso da boca para fora. Conforme ele foi voltando e o pai veio até ele, mano, ele já foi se humilhando. Pai, não sou digno. E o pai abraçou ele. Mas ele teve a atitude de voltar, irmãos. Isso é arrependimento. Isso é ter esse espírito contrito, um espírito quebrantado, um espírito que considera assim, realmente, eu estou falido, eu sou pobre em espírito e eu preciso do Senhor. É isso, irmãos, assim que o reino chega até nós. Depois de tudo isso, irmãos, como que você tem lidado com essa condição interior de você, da sua vida, do seu coração? Isso é muito importante, essa pergunta. Porque cada um aqui tem uma história. Cada um aqui passa por uma experiência. O que Deus tem falado para você? Nesse momento, quando eu estava compartilhando uma história, Deus deve ter feito você lembrar de algo. Deus talvez esteja te sinalizando algo que Ele quer tratar no seu coração. Não deixe isso passar. Como eu falei, a pregação não é uma aula de história. Deus está ministrando sobre a igreja. Deus está querendo falar para você, existe algo no seu coração que eu quero tocar e arrancar, para que você enxergue o meu reino nessa área. Para que você possa libertar as pessoas nessa área. É uma entrega, irmãos. Não é fazer curso, não é ver palestra, não é assistir essa pregação de novo depois que sair daqui. Mas é aproveitar isso que está sendo dito e falar, Senhor, eu quero mudar o meu coração. Eu quero que o reino de Deus se estabeleça no meu coração. Para que depois de tudo isso, a gente vá para o segundo ponto. E o Espírito Santo
nos permita manifestar o reino de Deus no dia a dia. Eu confesso, irmãos, existe algo no meu tempo de ministério que eu fico muito angustiado. E eu tenho compartilhado isso com alguns irmãos, eu tenho compartilhado isso com a Anaquan, com o pastor. Eu tenho a urgência da missão de Deus. Só que cada um está muito focado nos seus problemas, cada um está focado no seu próprio reino, e esquece o reino de Deus. Às vezes até eu mesmo, às vezes até os pastores, eles olham tanto para o ministério dele que ele esquece de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Não sei se vocês concordam com isso, mas isso é muito visível se você pegar do ângulo que eu estou e falar, é verdade, eu vou enxergar isso. Então, qual que é a questão? Talvez não seja olhar muito lá na frente, mas começar com um passo. Tipo assim, eu quero fazer o vestibular, eu quero prestar medicina, qual é o primeiro passo? Comece a estudar, se inscreva no vestibular, aí depois você faz a prova. Tem passos. O problema é se a gente ficou estagnado lá atrás. Eu quero fazer medicina, passou um ano. Eu quero fazer medicina, tenho um desejo, tenho um chamado, passou 3 anos. Cara, enquanto você está aí desejando, tem cara fazendo, tem cara estudando, tem pessoas entrando. Acorda, toma uma atitude, dá o primeiro passo. Sabe, então aquela história, eu quero ganhar um amigo para Jesus. Cara, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer ele decorar a Bíblia? Não, você vai orar por ele. Deus, quebranta o coração. Deus, abre as portas. Deus, dá entendimento, me dá oportunidade. E aí você se lança. Tudo na vida é assim. Um problema mal resolvido na sua família. Deus, muda aquela pessoa. Tipo, é uma varinha mágica, né? Por isso que a porcaria do Harry Potter faz sucesso, cara. É muito fácil. Você tem a varinha, você fala a palavra, aconteceu. Sabe o que é isso? Não precisamos de Deus. Eu sou Deus, eu sei fazer. É exatamente o contrário do que eu estou pregando aqui. Você fala, Deus, cara, como é que eu lido com essa pessoa? Como é que eu vou me reatar? Como é que eu vou sinalizar para ela que ela está errada? Como é que eu vou mostrar que ela está indo para um caminho ruim? Aí você vai contar com Deus. Deus, quebranta o coração dessa pessoa e me ajuda, se for da tua vontade, me ajuda a abrir os olhos dessa pessoa. Ou então, Senhor, eu não estou vendo nada, levanta alguém para me ajudar, ou fala comigo. É a dinâmica diferente, irmãos, não vamos seguir a mesma dinâmica do mundo. Então, as missões, a obra, a igreja, qualquer coisa que a gente fizer como corpo de Cristo, a gente tem que depender de Deus completamente. E aí sim nós vamos conseguir manifestar. Porque senão é difícil, irmãos. Eu vou para o grupo de jovens, eles têm uma dificuldade. Eu vou para os casais, eles têm outras dificuldades. Aí eu falo assim, Deus, vamos todo mundo para a África. Não vai todo mundo para a África, porque cada um está indo para um canto. Então a gente tem que saber lidar com isso no corpo. E descansar. Deus, o Senhor chamou fulano para algo, aquele outro para outra coisa. Aquele lá, cada um fazendo a sua parte. Mas cada um deve fazer a sua parte. Porque senão o corpo ele fica deficiente. Assuma a sua posição no corpo de Cristo. Assuma a sua posição de líder espiritual. Não fica dependendo dos outros sempre. A gente sempre depende. Aquele cara é mais experiente, aquele cara é mais velho, aquele cara tem mais formação. Cara, se levanta na tua geração. Ora pelas pessoas, busque Deus. Experimente o que é manifestar o reino de Deus. Você não vai voltar atrás. Você vai querer avançar, você vai ter prazer. Vocês lembram do Simeon, quando ele veio aqui? Era tão simples, né? Como Deus manifestou o reino para ele, e ele queria que as pessoas enxergassem isso. E, de repente, você realmente vê alegria na ministração. Você vê pessoas sendo curadas, libertas, as pessoas se restabelecendo com Deus. É isso que a gente precisa fazer como igreja. Essa é a missão de Deus no dia a dia. Senão a gente vai sempre andar frustrado. Nada acontece, nada muda, nada avança. Estamos aqui estagnados. Se nós estamos estagnados, eu vou falar algo para vocês. O Senhor disciplina o seu povo. Ele não tem dó, mano. Ele vem mesmo. Sabe aquela história? O cara está, sei lá, com a perna está roxa lá, já não está mais circulando nada. Ele falou, cara, se eu não amputar teu pé, você vai perder a perna. O que você prefere? Tem igreja que fala, pode amputar a perna. Não vamos mudar. Coração duro. Agora, se o Senhor fala assim, para o seu bem, vai ou não vai? Sermão do monte, se a tua mão direita te faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor você entrar sem a mão no reino, né, do que você não entrar. Então, Jesus é muito simples, cara. Aquilo que faz mal, aquilo que atrapalha, aquilo que é prejudicial, aquilo que te põe lá para trás, aquilo que não permite você entrar no reino, afasta da tua vida. Deseja as coisas de Deus. Cara, eu não sei, você quer ser um empresário mega rico, ok. Se isso tem a ver com o plano de Deus para a sua vida, se lança nisso com força. Mas esteja com o seu coração no reino de Deus. Porque aí você não vai perder nada. Agora, se você seguir outro caminho, e é o seu reino, a sua vontade, a sua justiça, eu já estou te falando, você está indo no caminho errado. Então, irmãos, a manifestação do reino é no dia a dia.
não é algo que vai acontecer um dia, ele está acontecendo. E eu penso que cada vez que a gente não permite que o reino se manifeste, quando a gente recusa ser luz, quando a gente recusa ser sal, quando a gente recusa ser como Jesus, a gente está perdendo oportunidades no nosso dia a dia. Veja, não é uma cobrança, é um cenário. É aquela história, você monta um time, aí você fala assim, ó, time, é o seguinte, a gente vai ganhar esse campeonato, mas eu não quero e vocês não podem chutar no gol. Vou esperar o quê? Gol contra? Cara, tem gente que é assim, ele quer ver um resultado, mas não faz nada. Ou faz o que não tem que fazer. Se você montou um time e fala, cara, tem que ter uma estratégia. Beleza, a gente só sabe cruzar pela direita, o cara cabecear e fazer gol, ótimo. Vamos ganhar de 1-0 o campeonato inteiro? Vamos, mas vamos fazer o gol. Sabe, é isso que a igreja tem que fazer. É o dia a dia, é o arroz com feijão. É o momento no seu quarto, em oração, quebrantando o seu coração. Cara, tem igreja que os caras vivem quebrando pau, não sabem se relacionar, não tem perdão, não tem amor, aí todo mundo canta junto, somos uma família, e fica aquilo lá, cara, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Aí vem os filhos, os caras, olha, mano, nossa, cara, que ridículo, meus pais não adoram a Deus, e eu estou aqui fazendo o quê? O cara vai embora, os caras, o cara desviou. Lógico que desviou, não tem testemunho nenhum, não tem presença de Deus. Agora imagina os pais adorando a Deus, imagina a família junto ali congregando, imagina marido e mulher se acertando, os filhos respeitando os pais, e tudo por quê? Porque o reino de Deus se manifestou, no dia a dia. Cara, às vezes carnaval é muito especial, eu vou tomar cuidado com o que eu falo para não entenderem errado. Carnaval é muito especial, irmãos, mas enquanto a gente está lá se alimentando da palavra de Deus, o povão está se corrompendo, a galera está se perdendo. Ah, então vamos fazer um evangelismo. Não, mas não é essa a atitude. Talvez antes de haver o carnaval, a gente já devia estar trabalhando nessas vidas para falar, cara, existe um caminho melhor para você. Se necessário for, nós vamos até lá pregar, por que não? Eu já tive essa experiência no CTM. Eu falei, mano, os caras vão zoar a gente. A gente vai sair de lá massacrado, porque a gente está indo na festa dos caras, como dizem, né, jogando água no chope dos caras, estragando o momento deles. Mas não, muitos se arrependeram. Teve gente que quis ir embora do carnaval. Aí você fala, cara, é o poder de Deus. Mas alguém falou, Deus, estou aqui, me usa. Esse cara não foi da noite para o dia que falou, Deus, me usa, eu vou lá e prego para todo mundo. Ele já tinha um secreto com Jesus. Ele já estava confessando a miséria dele para o Senhor. Ele já estava falando, Deus, transforma o meu coração. Porque aí sim ele consegue avançar. Amém? Essa é a proposta, irmãos. Todos nós podemos ser usados, cara. A coisa que eu mais fico indignado é que eu vejo muito potencial na igreja. E às vezes a igreja não enxerga. Eu fui fazer uma visita no abrigo com a Cris, um dia, talvez no próximo domingo, hoje vai ter ceia, talvez fique um pouco tumultuado, a Cris pode compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve, a gente ainda vai tentar estreitar mais o relacionamento, mas tem tantos projetos acontecendo ali, tipo coisa simples, tem gente que tira uma hora da semana dele, o cara empresário, e vai lá ensinar música para as crianças. Tem um grupo que se juntou e falou, vamos fazer festas de aniversário para criança, uma festa temática. Meu, o cara não tem pai, o cara não tem mãe, ou então tem e sofreu maus tratos, sofreu violência, sofreu abuso, teve que ser tirado da sua casa. Imagina você nessa situação. E um grupo vai lá e fala, vamos fazer uma festa para essa criança. É uma coisa pontual, cara, mas marca a vida da criança. E eu falo, na igreja tem tanto potencial, tem tanto recurso, tem tanta gente inteligente. E a gente fala, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Os campos estão brancos. Sabe o que está faltando? Trabalhador. Para o reino. Tem muito trabalhador trabalhando no seu próprio reino. Tem muito trabalhador construindo o seu império. Mas as pessoas não estão preocupadas com o reino de Deus. Então a gente tem que atentar para isso, irmãos. Como cristão, existe uma missão maior do que a sua no mundo. Muito maior que a minha. Deus, eu quero ter um ministério influente, eu quero orar para as pessoas serem curadas. Deus fala, cara, isso é ridículo perto do que eu tenho para a igreja. Porque você é um pozinho de areia no meio da multidão. Deus, ele olha para os seus filhos de forma especial. Mas ele espera essa atitude de manifestar o reino, amém? Agora, como é que a gente faz isso? Aí é o desafio, né? Eu acho que esse é o caminho, irmãos. Jesus, ele ensinou algo muito precioso no Sermão do Monte, que envolve toda a nossa vida. Ele falou, quando vocês orarem, não fica sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos são aqueles que não creem em Deus, que não conhecem Deus. E eles pensam que por muito eles ficarem falando, eles vão ser ouvidos. Deus faça isso, Deus faça isso, Deus faça isso, Deus faça isso. Cara, é um relacionamento, cultive o seu relacionamento com Deus. Não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem.
Ah, então não vou pedir porque o pai sabe. Não, o pai quer relacionamento. Eu era muito pidão quando era pequeno. Pai, compra isso, pai, compra aquilo. Pai, eu vi o meu pai como tipo o banco, né? O pai compra e eu recebo. Ele que paga as dívidas. Mas depois que eu fui crescendo, eu mudei meu relacionamento com meu pai, ainda bem, né? Tem gente que está com 30 anos, 40 anos. Ô, pai, me compra isso, compra aquilo. Cara, vai trabalhar, você tem energia, você tem força, vai lá juntar seus centavos e compre suas coisas, né? Então, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. Ele falou, portanto, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois dele glorificar Deus, depois dele olhar Deus como Deus é, ele fala a primeira coisa, venha o seu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cara, esse é o primeiro passo para a gente manifestar o reino de Deus. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, nessa igreja. Cara, isso é poderoso, irmãos. Não despreze essa palavra. A gente, cara, infelizmente a gente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu... Cara, sabe, uma ladainha. Essa oração é poderosa. Os caras falaram assim, como é que eu devo orar, Jesus? Jesus falou assim, discípulos, venham cá, eu vou ensinar vocês a orar. Orem assim, Pai nosso que está no céu. Ele está ensinando um princípio. Ele está acima, Ele é soberano. Ele governa todas as coisas. Você está no aviãozinho lá, em cima do aeroporto, né? Você vê todos aqueles prédios, aí você fala, cara, hoje o cara está acordando lá naquele quarto ali. Você tem uma visão ampla. Assim é Deus. E às vezes a gente fala de Deus como se Ele estivesse no nosso nível, com a nossa força, com a nossa perspectiva, e a gente anda desmotivado. Cara, pensa que o seu Deus é grande. Ele é seu Pai, Ele te ama, e Ele está nos céus. Então cultive esse relacionamento com Deus, cara. Não é uma religião, joga essa religião fora, cara. Tudo que você aprendeu aqui, se não tem a ver com Jesus, não tem a ver com esse reino, joga fora. Se arrepende, fala, Deus, eu quero esse reino no meu coração. Porque se a gente não tem essa perspectiva, tudo que a gente aprendeu aqui está errado. Até aqui está errado. Porque Jesus ele veio para reinar. Jesus ele veio para mudar o coração dos homens. Jesus ele veio para fazer uma obra maravilhosa nessa terra. E quando ele voltar, ele vai reinar de novo, de uma forma plena. E agora, de alguma forma, não sei o que deu na cabeça dele, ele deixou isso nas mãos de quem? Nas nossas mãos. Como diz o Beiyong, yeah! Está na nossa mão, irmãos. Tem cara que está esperando Jesus voltar para o reino manifestar, mas ele falou, se eu estou expulsando demônios, se eu estou curando pessoas, é porque o reino de Deus já se manifestou. O reino de Deus está aí, irmãos. A gente precisa fazer parte dele. A gente precisa construir esse reino juntos. Esse reino precisa começar no nosso coração. Amém? Bom, irmãos, eu teria mais coisas para falar, mas eu acho que isso é o suficiente para a gente entender o que Deus quer da gente. E no final da oração, vocês lembram o que ele falou? Ele fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo isso que nós estamos orando, tudo isso que nós estamos buscando, toda essa manifestação do reino tem a ver com o quê? Com o poder de Deus, com o reino de Deus e com a glória que é para sempre dele. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos ter um tempo de oração. Bom, com certeza, para essa mensagem